Boa noite. Meu nome é Rômulo e moro em Palmares, que fica em Pernambuco. Gostaria de compartilhar dois ocorridos que aconteceram com meu avô, sendo que o segundo eu estava com ele e vi aquele bicho grotesco. Meu avô se aposentou em 1998 e retirou uma bolada da Previdência. Com o dinheiro que recebeu, ele fez várias coisas. Deu terreno para cada um de seus filhos e comprou um sítio que hoje é da família. E mesmo ele não estando mais entre a gente, sua velha casa ainda está lá de pé. Não vendemos e nem moramos nela, pois é bem distante de tudo. Só de vez em quando que vamos para lá passar o final de semana. Pois bem, o meu avô era do tipo de pessoa que não parava quieto e mesmo aposentado arrumava algum pretexto para ir trabalhar. Ele caçava, pescava e até plantava em uma vazante. E meu avô só foi se aquietar quando viu o lobisomem. Essa história me foi contada. Irei contar assim como me contaram. Bom, numa tarde meu avô tinha saído para caçar com uns amigos e só iria voltar no outro dia. Era costumeiro eles fazerem isso, já que na região não tinha muitos perigos como onças. Mas lá no mato eles viram uma outra coisa, bem maior e muito mais feroz que uma onça. Assim que eles chegaram na mata, eles já armaram algumas arapucas e foram para debaixo de algumas árvores, não tão longe das armadilhas, e ficaram conversando sobre coisas da roça. E com isso foi se passando o tempo, e quando já era bem tarde da noite, eles foram ver se as arapucas tinham pego algo. Só que ao chegar lá, elas estavam todas quebradas e sem nenhum animal por perto. Todos estranharam, já que não ouviram nada se movendo, mas mesmo assim eles pegaram as arapucas e foram para casa, já que as armadilhas estavam quebradas e não serviam mais para nada. E contando com meu avô, tinha 7 pessoas no grupo, e todos foram indo para suas casas, e ao final só ficou 3 pessoas, os 2 amigos de meu avô, que eram praticamente seus vizinhos, e ele. E o caminho até a casa deles era o mesmo. E o bicho foi bem astuto, pois esperou o grupo diminuir para só assim aparecer. Eles iam por aquela estrada de terra, conversando sobre que bicho conseguiria ter força para quebrar as arapucas. Em meio ao discurso deles, uma coisa começou a acompanhá-los por dentro do mato. Meu avô foi quem escutou primeiro e disse assim: "Vocês estão ouvindo esses passos também? Ou eu estou ficando louco?" Todos pararam e aquela coisa continuou andando lá no mato. E de uma vez aquilo pulou na frente deles. Meu avô disse que sentiu um cheiro de fezes de galinha misturado com ovo podre, mas que não viu nenhuma feição daquela coisa. O bicho só pulou na frente deles e ficou parado, sem eles atacar. E com medo de ser uma onça, o amigo de meu avô deu um tiro com a espingarda rumo aonde o bicho estava. E talvez do susto, ou do tiro mesmo, aquele ser novamente entrou para o mato e ficou ali, os observando no caminho. Após isso eles continuaram andando, e a coisa também por dentro do mato. E assim que chegaram na primeira casa que viram pelo caminho, eles bateram para entrar, e por sorte era a casa de um velho conhecido seu. E o bicho lá fora, rodeando a casa e fazendo uns barulhos bem estranhos. Meu avô contou o que tinha acontecido com eles. Seu compadre disse que naquelas bandas tinha um lobisomem, mas que só atacava quem andava sozinho. E talvez fora por conta disso que ele não atacou e só recuou. O compadre de meu avô achou melhor que eles dormissem lá aquela noite, pois não seria bom confiar na astúcia daquele bicho. E assim eles fizeram, dormiram e no outro dia bem cedo foram para casa. E no caminho viram um homem magro e sem camisa vindo no caminho deles. O sujeito passou de cabeça baixada, mas mesmo assim eles viram a cara dele, que estava cheia de marcas de chumbinho de espingarda e como se estivesse queimada de pólvora. Eles não quiseram falar nada com o homem, para não ter problemas com o lobisomem. Essa história me foi contada desde que eu tinha 15 anos e me deixava apavorado toda vez que escutava. Só não imaginava que um dia também veria aquele lobisomem.
Num certo dia, eu fui até a casa de meus avós passar um tempo com eles, pois minha avó estava acamada e precisando de cuidados especiais, e sempre ia alguém da família lá para cuidar deles, embora eles tivessem uma cuidadora. Bom, meu avô ainda tinha o mesmo jeito. Para tudo o homem arrumava desculpa para ir trabalhar. E quando cheguei lá, ele estava repondo a cerca de arame da casa. E ele passou o dia falando que estava trocando porque um lobisomem tinha a derrubado e que tinha certeza que era o mesmo bicho que ele viu na estrada anos antes. Me arrepiei ao ouvir aquela história, mas logo esqueci, pois o dia foi cheio de trabalho. E quando chegou a noite, fui dormir na cozinha em uma rede que levei. Dormi um sono bom até umas horas, mas meu avô me acordou bem no meio da noite, dizendo o seguinte: "Acorda, rapaz, vem ver um negócio com o vô." Ele estava com a vela acesa em uma mão e na outra uma espingarda. Ele foi bem rápido até a sala e seguia a claridade da vela. Assim que chegou na sala, ele apagou a vela e sussurrou para mim: "Olha pela fresta da janela, tem um lobisomem lá perto da cerca." Na hora me deu um medo tão grande que quase não senti meu corpo e fiquei com receio de olhar e me assustar com o que veria. Mas mesmo assim olhei e não deu para ver muito, mas ao longe tinha uma coisa de quatro. Parecia muito com um bode por causa do formato da cabeça, mas não vi direito como ele era. Só sei que ele era grande e muito assustador. A cerca tinha 1,70 m, mas mesmo de quatro, o bicho chegava na metade dela, e ele estava andando de um lado para o outro. Parecia sentir que na casa tinha gente acordado, mas que em nenhum momento veio para perto da gente. Não aguentei olhar muito para aquela coisa, pois era grotesco e assustador. E após olhar pela fresta, meu avô disse: "Tá vendo aí? Eu não disse que era um lobisomem. Vai dormir, que eu vou vigiar." Eu então voltei para a cozinha, mas fiquei direto pensando em meu avô, que ficou sozinho na sala. Mas por sorte, ou por algum outro motivo, aquele ser não atacou a casa, nem naquele dia e nem nos outros. E nos dias seguintes, meu avô terminou de refazer o cercado, e o bicho às vezes aparecia perto de casa, mas nunca atacava. E hoje nem sei se ele ainda ronda por lá, já que se passaram tantos anos, mas sei que ele rodeava a casa de meu avô. Aquele ser era muito grande e muito grotesco. Boa noite. Encontrei seu canal recentemente e vi que já contou relatos de regiões vizinhas à minha. Sou de uma pequena cidade que fica no Ceará e primeiramente gostaria que não colocasse o meu nome no vídeo, pois sou motivo de chacota da parte de minha família e amigos. E se eles verem o meu relato, vão sacar na hora que sou eu. Por isso gostaria da privacidade. Bom, vi um lobisomem em março de 2012, bem na época de Quaresma. Ainda hoje tenho pesadelos com aquele bicho, que bufava e se sacudia de um jeito macabro. E apesar de quase ninguém ter acreditado em minha história, o meu avô acreditou em mim, pois ele passou por um ocorrido muito parecido com o meu. Só que o bicho que ele viu foi diferente. Era um bode que tinha os olhos vermelhos feito fogo. Também colocarei o relato dele aqui, que apesar de curto, foi muito assustador. Mas primeiramente vou contar a minha história. Aconteceu assim: em 2012 eu tinha meus 19 anos de idade e vivia saindo para ir nas festas em municípios vizinhos. E muitas das vezes chegava tarde em casa. Era sempre entre 1 ou 3 da madrugada. E fazia isso despreocupado,
pois como aqui é uma cidade pequena, violência era coisa rara de se acontecer. Hoje mudou bastante, mas antes você podia andar nas ruas despreocupado. Bem, só não contava que veria aquele bicho estranho madrugada fora. Eu tinha ido a uma festa em Ipu com alguns amigos meus. Ipu é um município que fica perto de minha cidade. Os meus amigos ficaram só até as 9 horas da noite, pois como todos nós trabalhávamos, eles quiseram vir cedo para dormir e ir trabalhar no outro dia. Mas eu era muito irresponsável e quis ficar lá sozinho até as 3 da manhã, assim como eu sempre fazia. Todos eles foram na frente e fiquei sozinho na festa. E só quando deu por volta das 3 da manhã que segui para minha casa numa carona que arrumei por lá e me deixaram perto do trilho do trem, próximo ao cemitério daqui. E de lá fui andando para minha casa. E nem tinha andado muito, quando percebi coisas bem estranhas. Vários cachorros latiam naquela noite. Sozinho eu ia pelo trilho do trem. E quando fui chegando perto do cemitério, notei que os cachorros estavam todos em um lado da rua, como se estivessem latindo para algo que estava lá no cemitério. E para não ficar confuso para vocês, explicarei como é esse local. De um lado tem uma rua de chão que vai em direção à minha casa. No meio tem o trilho do trem e do outro é esse cemitério. Bom, dito isso, segui andando por ali, mas com medo de ser mordido por um daqueles cães, resolvi fazer uma coisa que quase custava minha vida. Eu saí do trilho e fui para mais perto do cemitério, e era um olho nos cachorros e outro no cemitério. Foi quando, pelo canto do olho, vi algo botar a cabeça no muro do cemitério e abaixar rapidamente. Quando vi aquela aparição, gelei de medo e fui saindo de perto do muro. Agora a minha preocupação não era mais os cachorros, e sim aquela coisa que eu acabara de ver. Fui andando pelos trilhos novamente e logo depois passei para o lado da rua, onde os cães estavam. Foi quando novamente algo pôs a cabeça no muro do cemitério e logo abaixou. Foi rápido, mas percebi que era uma coisa muito feia e peluda. E num ato de sobrevivência, comecei a correr para chegar em casa. E quando decidi fazer isso, foi que aquele demônio resolveu dar as caras. Uma criatura grande e muito peluda pulou lá de dentro do cemitério e inicialmente foi acuado pelos cães da rua. O bicho se balançava e batia nos cachorros de uma forma assustadora, além de bufar e urrar para eles. Em desespero, aproveitei e só continuei a correr naquela estrada de chão. Corri tanto que até esqueci onde ficava minha casa, e a primeira que achei foi de meu avô, que naquela época ainda era vivo. Quando cheguei em sua casa, bati na porta desesperado. Vô, abre aqui, tem um bicho querendo me pegar, disse eu. Só que nada deles acordarem. Em desespero, fiquei olhando de um lado para o outro, e ao longe ainda ouvi os latidos dos cães, que começaram a vir na minha direção. Foi quando a porta de meu avô abriu e entrei e fechei rapidamente a porta, e com pouco mais de alguns segundos, um barulho estranho de latas e palmas passaram em frente à casa deles, indo até um matagal que tinha lá perto, e junto os cães foram latindo atrás daquele bicho. O meu avô, homem mais experiente, logo disse que aquilo se tratava de um lobisomem e que dei sorte dele não ter me pegado. Não consegui dormir depois de ver aquilo e fiquei conversando com meu avô, que me contou algo que ele passou quando era mais jovem. Meu avô disse: Olha, coisa estranha existe desde o tempo de meus avós. Eles contavam que já viram muito bicho estranho nessas matas secas do sertão. Eu nunca vi um bicho desse, só ouvi como hoje, mas já bati numa coisa estranha por aqui perto. Eu já tinha uns 40 anos na época e vinha da casa de um conhecido meu que morava em um lugar bem afastado de tudo.
E quando voltei de lá já estava anoitecendo. Era entre 6 e 6:30 da noite. A estrada já estava um breu. Não via nada à minha frente, mas ia seguindo o caminho. Quando numa curva, escutei umas pisadas fortes vindo em minha frente. E logo depois algo me derrubou no chão. Parecia uma pessoa que veio correndo e me empurrou. E mal eu tinha me levantado, novamente aquilo veio e me deu outro empurrão, que novamente me fez cair. Já com raiva e querendo pegar o engraçadinho que fez aquilo comigo, eu fechei o punho e esperei aquilo vir me derrubar novamente. E quando veio, dei um murro naquela coisa, que berrou feito um bode, só que mais alto e grosso, uma coisa muito feia. Quando percebi que não era gente que estava ali, eu corri o mais rápido para minha casa. E aquele bode ainda me seguiu na escuridão, mas não chegou a me pegar. Eu nunca mais fui para aquelas bandas, pois aquele pode ainda rondar por lá. Nunca tinha ouvido essa história de meu avô, e fiquei até mais calmo depois de ter escutado, pois ele acreditou em mim. Mas no outro dia, quando falei para amigos e parentes, virei motivo de chacota, e desde então nunca mais toquei nesse assunto. Mas naquela noite eu vi aquele ser, e os cachorros ainda me alertaram do perigo, só que eu fui para cima dele, e nunca mais voltei tarde das festas. E sempre que passo em frente ao cemitério, lembro daquele dia tenebroso, que por muito pouco não foi o último de minha vida. Boa noite. Eu me chamo Adelina, moro em Cariacica, que fica no Espírito Santo. O relato que vou contar aconteceu com meu pai e meu tio, o irmão de minha mãe. Os dois juntos viram um lobisomem no ano de 1967, época em que eu nem era nascida. Toda a minha família mora no interior, inclusive eu, e aqui é de onde tiramos todo o nosso sustento. E embora muitos tenham ido para longe, sempre que tem um aniversário ou feriado, a gente se reúne e põe as conversas em dia. E numa dessas nossas confraternização, ouvi pela primeira vez a história assustadora de meu pai e de meu tio, que na época ainda era vivo, e já muito velho me contou esse caso. Ele me disse assim: antigamente, o teu pai, o Zé, era um dos homens mais conhecidos da região. Se alguém tivesse um boi, um porco ou uma cabra para abater, vinham até a casa dele para pedir o serviço. E era assim porque ele trabalhou por muito tempo em uma fazenda e aprendeu tudo por lá. E depois que o Zé deixou de ser caseiro, começou a abater os animais de vizinhos e conhecidos. Depois de um tempo, esse virou o novo emprego dele. E quando não era uma peça de carne que ele ganhava, era dinheiro ou alimento. Era assim que sempre fazia. Nisso ele foi fazendo o seu nome e ensinando a quem pedisse. Eu mesmo fui um dos que aprendeu muito com seu pai, tanto que ele se achegou com a minha irmã e os dois estão juntos até hoje. Bom, dito isso, em 67 os animais de criação começaram a amanhecer destroçados. Porcos, galinhas, bodes. O bicho que estava fazendo aquilo era muito cruel, pois muitos animais estavam indefesos, como porcos que estavam amarrados para engorda. De início achamos que fossem os cachorros, mas logo essa hipótese foi descartada, já que até os cães começaram a aparecer destroçados. E com tantas coisas estranhas acontecendo, começaram a falar de lobisomem, mas nem eu e nem seu pai achamos que fosse um,
já que para a gente isso não existia, mas os conhecidos que moravam perto de nossa casa estavam apavorados, tanto que alguns quiseram abater seus animais e vender para não perder a carne. Nisso, Zé e eu abatemos muitos porcos e cabras. Foi muito bom para a gente, mas as pessoas estavam realmente assustadas com tudo o que estava acontecendo. O tempo então foi se passando e os ataques só diminuíram, mas ainda assim continuaram. E numa certa manhã o Zé veio em minha casa para me pedir ajuda com o serviço que ele tinha conseguido. Era para capar alguns porcos e abater outros. Capar é o hábito de castrar o porco para engorda. Bom, eu aceitei na hora o trabalho e de tarde mesmo saímos de carroça para a casa desse homem. E ao chegar lá percebemos que eram muitos porcos. Deviam ter uns 20 leitões para capar e uns 4 para o abate. Era muito serviço para 2 homens, mas mesmo assim fizemos o trabalho. O homem foi bem generoso com a gente, pois depois que terminamos o serviço, nos deu uma banda de porco e uma certa quantia em dinheiro. E quando saímos de sua casa já era por volta de umas 7 ou 8 da noite, que para interior é muito tarde, mas mesmo assim seguimos de volta para nossa casa. E estava uma noite muito boa, apesar de não ter lua para clarear o nosso caminho. Foi quando do nada escutamos algo vindo correndo atrás da gente. Seja lá o que fosse aquilo, pulou em cima da carroça que pesou, tanto que o burro não teve mais forças para andar. Olhamos para trás e não víamos nada, só um cheiro de podre e um roncado muito alto. O Zé então pegou o cipó que batia no burro e deu uma cipoada naquilo que estava ali, mas aquele ser nem se moveu. Foi aí que peguei o isqueiro que guardava no bolso da camisa e apontei na direção daquela coisa, e só vimos uma costa larga e muito peluda. Era que nem de um macaco. Aquilo pegou a banda de porco que a gente levava e pulou da carroça indo em direção à mata. Assustado, o burro se pôs a correr e saímos de onde aquele estranho ser estava. Ainda incrédulos do que vimos, contamos do ocorrido para o seu avô, e fora ele quem nos disse que o bicho era um lobisomem, que só não nos atacou naquela noite por causa da banda do porco que tinha ali, que ainda estava bem fresca. Ele estava de costas em cima da carroça, e era bem maior que eu e seu pai. Quando ouvi pela primeira vez esse relato deles, fiquei apavorada e não dormi por noites, já que onde eles viram o lobisomem é o lugar onde moro com meu esposo e filhos até hoje. Mas graças a Deus, nunca mais ouvimos falar de nada do tipo. E segundo meu tio, aquele bicho só ficou aqui por alguns meses. Depois foi embora, sabe-se lá para onde. Dizem que alguns locais ficam marcados com a energia do que acontece neles, e algumas almas não conseguem descansar e vagam pela terra procurando por justiça, ou talvez por vingança. Eu estava passando por esse lugarejo. Isso aconteceu há alguns anos atrás, uns 56 anos por aí. Hoje estou com meus 78 anos, mas o que vi ali, naquele lugar, me deixou completamente apavorado. Meus pais pediram que eu fosse até a Vila Vintém, na casa do compadre Chico, buscar uma encomenda que ele havia prometido a meu pai dias antes. Eu nem sabia o que iria buscar, mas filho obediente como sempre fui, nem questionei, e fui em busca da tal encomenda.
Selei meu cavalo e peguei a estrada. A viagem seria de aproximadamente um dia, de minha casa até a do seu Chico, o compadre de meu pai. Saí cedinho de casa. Fui devagar para não cansar o cavalo demais, pois ele já não era tão jovem. Mas no meio do meu percurso, aconteceu um grande imprevisto, pois acabei me deparando com um acidente. Em uma velha estrada rural, um carro havia despencado de um barranco e várias pessoas estavam alvoroçadas tentando ajudar a socorrer as pessoas que estavam dentro do carro. E eu parei para dar uma ajuda também. Amarrei meu cavalo e me dispus a ajudar no que precisassem, e logo tudo foi resolvido. As pessoas que estavam dentro do carro eram um casal. Os dois estavam bem, só que demorou um bom tempo. O carro deles teve que ser puxado para cima. E a causa do acidente foi um animal que atravessou a pista e o motorista acabou perdendo o controle do volante. Mas tudo acabou bem no final, sem feridos graves. Só que com isso, demorei bem mais do que o esperado. Nem vi o tempo passar. Iria chegar na casa do compadre já durante a noite, mas fui em frente. Por volta de umas 8 horas da noite, eu já estava quase chegando a meu destino. Quando vou me aproximando de uma certa árvore, ali perto da estrada, tenho a impressão de que vejo algo pendurado na árvore, mas como estava escuro, fiquei em dúvida. Quando me aproximo um pouco mais, meu cavalo começa a relinchar e a ficar nervoso. E tento acalmá-lo e vamos mais à frente. Quando estou bem próximo à árvore, vejo que tem um homem pendurado nela, alguém enforcado. Quase caio do cavalo no susto. Meu cavalo disparou e só parou quando já estava bem distante. Fiquei bem nervoso com aquela cena. Eu tinha que avisar alguém. Cheguei à casa do senhor Chico, branco feito uma vela, assustado, cansado e cheio de poeira da viagem. Ele me acomodou, tomei banho, jantei e finalmente fomos conversar. Ele, percebendo que eu estava nervoso, me perguntou o que havia acontecido. Eu falei que havia visto um homem pendurado em uma árvore e que a gente tinha que buscar ajuda. Ele já estaria morto certamente, mas merecia um enterro digno, avisar a família, essas coisas. O senhor Chico, que até então só me ouvia, finalmente falou assim: Jorge, não precisa dessas coisas não. Aquilo que você viu não é coisa desse mundo. É uma assombração, meu filho. Aí fiquei branco de novo. Assombração, seu Chico? O senhor tem certeza? Sim, meu filho. Todo mundo aqui da região sabe dessa história. E em certos dias, o povo até evita de passar a noite por ali. Mas o que aconteceu, seu Chico? Quem é essa pessoa que assombra esse lugar? É uma longa história, meu filho. Longa e triste. Me conte, senhor Chico, pois quero saber. Bem, nem é bom a gente ficar falando essas coisas não, mas vou te contar. Há muito tempo atrás, aqui perto tinha uma grande fazenda. O fazendeiro tinha muitas cabeças de gado, mandava em toda essa região e todo mundo morria de medo dele. Homem bravo, mau e que tinha uma única filha, a quem cuidava com muito zelo e até com um certo exagero. Tinha grandes planos para ela, só que o destino teve outros. Certo dia chegou na fazenda o peão à procura de emprego. O coronel deu, e foi só ele olhar para a moça que pronto, parece que estavam destinados um para o outro. Claro que o coronel nem em sonho havia de permitir tal namoro, e os dois, muito apaixonados, resolveram fugir. Prepararam tudo, e a Rosa, a moça, sempre que se encontrava com o Rufino, faziam planos de fuga, de como iriam sobreviver, como iriam se esconder, essas coisas, pois ela sabia que se seu pai descobrisse seus planos, era melhor nem pensar nisso. E toda vez que ela ia se encontrar escondida com ele, lhe entregava joias, dinheiro quanto podia, para que ele fosse guardando para seu futuro. Planejaram bem, mas na hora H, o coronel descobriu tudo, pegou a sua filha de volta
e arrastou Rufino até a fazenda. O acusou de ladrão ao encontrar o dinheiro e as joias com ele e fez o seu próprio julgamento. Arrastou Rufino até aquela árvore e o enforcou. Rosa, quando soube, não aguentou e depois de 6 meses morreu de uma doença indeterminada, mas alguns dizem que ela morreu mesmo foi de tristeza, definhou até a morte. Desde então, de vez em quando aparece essa assombração na árvore. É como se até hoje ele esperasse por justiça. Meu Deus, falei assustado. Mas e o coronel? O que houve com ele? Ah, meu filho, esse teve um fim mais triste. Depois que a sua filha morreu, sempre se ouvia gritos e lamentos no casarão, vindos do quarto da moça. O coronel, com a morte da filha, entrou em um profundo estado de tristeza. Deixou a fazenda largada e tudo foi se acabando. Os animais foram morrendo e a plantação também. Ele ficou perturbado com a assombração da filha em casa. Dizem que os lamentos e o sofrimento dela foram demais para ele. Acabou seus últimos dias de vida perturbado da cabeça, e tudo que era dele se acabou. E hoje só existem as ruínas do casarão. O que antes era a casa mais bonita do lugar, hoje está em estado deplorável. Nossa, mas que história, senhor Chico! É, meu filho, tudo que se faz aqui nesta terra tem volta. Depois de nossa conversa, fui para o quarto que eu iria dormir, ou pelo menos tentar. Passei a noite intrigado com a história que ouvi, e confesso que estava com um pouco de medo também, pois quem não ficaria depois de se deparar com uma assombração daquelas? Senhor Chico não deixou que eu fosse embora no dia seguinte, pois dizia ele que eu não havia descansado da viagem, e fiquei ali por mais um dia, e aproveitei para conversar mais com ele. E só no dia seguinte que saí bem cedo, para não correr o risco de estar na estrada durante a noite, pois podemos nos deparar com coisas que nem imaginamos. Boa noite.